Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um plantão de sábado. Um ótimo fim de semana a todos que decidiram ficar muito bem informados a partir de agora. E olha só, nós vamos começar esta edição falando sobre o clima. O ciclone extratropical que passou por Santa Catarina e Paraná deixou um cenário de destruição em cidades dos dois estados. Segundo a Defesa Civil, no Paraná, pelo menos 5 pessoas morreram e 432 precisaram ser atendidas, sendo 9 em estado grave. O governador paranaense, Ratinho Júnior, pode decretar calamidade pública. A cidade de Rio Bonito do Iguaçu, que fica a mais de 380 quilômetros de Curitiba, foi uma das cidades mais afetadas no estado do Paraná. Imagens registradas por moradores em Rio Bonito do Iguaçu mostram casas destelhadas, imóveis danificados e postes de energia no chão. Nos últimos 30, 40 anos não tinha se visto um tornado com essa força. Nós estamos falando de um tornado nível 3, com ventos acima de 250 por hora, quer dizer, algo que é difícil realmente alguma casa, até mesmo algum prédio comercial, fiquem de pé. Nós vimos aí muitas vezes silos, gigantescos indo ao chão, postos de gasolina. Então realmente foi uma catástrofe sem muito precedente na história do estado do Paraná. E agora cabe a nós a poder, primeiro, nos solidarizar com as famílias, mas acima de tudo já preparar toda uma força-tarefa para a reconstrução dessas cidades. Nos vídeos também é possível ver escombros de edificações. Segundo a Cimepar, a cidade foi atingida por uma tempestade do tipo supercélula, que é caracterizada pela presença de um mesociclone, uma corrente de ar ascendente girando no interior da nuvem. Infelizmente, nós tivemos aí o registro de um tornado classe 3, na região central do estado, que passou o seu ponto mais forte, foi sobre o município de Rio Bonito do Iguaçu. É um município pequeno, mas assim, onde o estrago foi muito grande. Nós temos um registro muito grande aí, uma destruição de muitas residências, obras públicas, enfim, são danos de grande monta, inclusive com vítimas, muitas vítimas, muitas pessoas levadas aos hospitais, enfim, um dano grande para um município pequeno, mas ao qual toda a estrutura do governo já foi mobilizada, já está lá toda a estrutura de resposta do Corpo de Bombeiros, a estrutura de defesa civil, a estrutura de resposta e saúde médica da Secretaria de Saúde também já estacionada e mobilizada lá, para a gente minimizar esses danos da melhor forma possível. O ciclone extratropical atingiu também o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um vendaval e até uma casa destelhada. O episódio teria ocorrido no município de Dionísio Cerqueira, interior de Santa Catarina. De acordo com a Defesa Civil, a cidade de Jacinto Machado, no sul de Santa Catarina, foi a que mais registrou chuva nas últimas 6 horas, com 80 mililitros de precipitação. Já a maior velocidade de vento foi registrada em Água Doce, no oeste do estado, onde as rajadas chegaram a 70 km por hora. No início da noite de sexta-feira, a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta sobre a passagem do ciclone. O comunicado informava que o estado seria atingido por chuva e rajadas de vento forte durante este sábado. Aviso foi enviado para moradores da faixa leste paulista, abrangendo as regiões da Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, Litoral Norte, Litoral Sul, Baixada Santista e Campinas. De acordo com o Climatempo, o ciclone está associado a uma frente fria que gerou rajadas de vento acima de 100 km por hora nos estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A previsão indica que o fenômeno deve se deslocar pelo mar até domingo, afetando também o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, acendeu um sinal de alerta global. Os distúrbios neurológicos já são a principal causa de incapacidade no planeta. A OMS estima que 40% da população mundial conviva com alguma doença neurológica e que 80% dos casos ocorram em países de baixa e média renda, justamente onde há menos acesso a diagnóstico e tratamento. Entre os 10 distúrbios que mais causam incapacidade estão a AVC, enxaqueca, doença de Alzheimer e outras demências, neuropatia diabética, epilepsia e transtorno do espectro autista. Desde 2019, o Brasil voltou a superar o infarto como a principal causa da mortalidade cardiovascular, tendo o AVC como a principal causa de incapacidade e a segunda de morte, ao contrário dos países desenvolvidos. Reconhecer o AVC rapidamente é essencial, pois cada hora de atraso no atendimento
aumenta 10% o risco de morte. O acrônimo SAMU ajuda a identificar os sinais. S de sorriso torto, A de abraço fraco, M de música ou fala enrolada, U de urgência, então ligar para 192. Nos últimos 15 anos, o país avançou na criação de unidades de AVC e na oferta de trombólise e trombectomia pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ainda assim, o mapa da assistência é desigual. A segunda causa de incapacidade no mundo é a enxaqueca, que entre as doenças neurológicas se destaca por sua prevalência e invisibilidade. O levantamento global Burden of Disease colocou a enxaqueca como a segunda causa de incapacidade global, atrás apenas da dor lombar. A falta de acesso é novamente um ponto crítico para o tratamento da doença, já que os medicamentos modernos, como anticorpos monoclonais e triptanos, não estão disponíveis no SUS e nem no rol da ANS. Já a doença de Alzheimer tem como principal fator de risco a idade, mas o cenário brasileiro adiciona outros agravantes como a baixa escolaridade, hipertensão, diabetes, depressão e o isolamento social. No país, há avanços em biomarcadores plasmáticos, exames de sangue capazes de identificar alterações típicas do Alzheimer e nas novas terapias anti-amiloides, recentemente aprovadas no Brasil. No entanto, ainda assim, falta capacitação de médicos, centros de referência e equipes multidisciplinares de reabilitação cognitiva. A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática acontecerá este ano no Brasil, em Belém do Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro, e já reuniu nesta semana no país lideranças de todo o mundo para uma prévia de discussões desse importante evento climático. Nesta edição histórica, sediada no Brasil, já está sendo tratada como a COP das COP, na qual o mundo que volta seus olhares para a Amazônia, que é a maior floresta tropical do globo terrestre, localizada na América do Sul e com cerca de 60% de seu território no Brasil. É um bioma de biodiversidade incomparável, abrigando a maior bacia hidrográfica do planeta e uma vasta quantidade de espécies de animais, plantas e povos indígenas. Sua importância para o equilíbrio ecológico global é crucial. Assim, muito se espera da COP30 com a participação de lideranças dos países no evento e sua importância de selarem acordos climáticos, bem como a arrecadação para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, lançado pelo Brasil, que já está em operação antes mesmo da COP30 e conta com aportes iniciais de cerca de 6 bilhões de dólares. A meta é alcançar 125 bilhões de dólares. A Conferência das Partes da ONU Mudança Climática é o maior evento global das Nações Unidas para discussão e negociações intergovernamentais sobre mudança climática. E para tornar a cobertura deste evento histórico ainda mais eficaz e acessível, que abrirá oficialmente no dia 10 e vai até o dia 21 de novembro em Belém do Pará. E para abrir essa nossa edição especial da Cúpula Climática, nós vamos conversar com a vice-presidente do Conselho Nacional de Populações Extrativistas, que está participando nesse momento de uma palestra no Espaço Chico Mendes, em Belém do Pará, estado sede da COP30, a Letícia Moraes, ela que é líder ambientalista. Letícia, muito boa tarde, será um prazer enorme falar com você. Boa tarde. E Letícia, para começar, qual é a importância da colaboração dos países nesse encontro? Nós estamos aqui, sede da COP30, para trazer as vozes dos povos da floresta. E é muito importante ter a colaboração dos países nesse momento histórico, não apenas para o Brasil, mas para o mundo, para que os países também tenham ações concretas de comprometimento com a mudança do que a gente está vivendo hoje, especialmente do uso de combustíveis fósseis e incentivo às comunidades de povos e comunidades tradicionais a manter as suas florestas vivas. Então, é fundamental nesse debate também traçar a responsabilidade ética desses países no cumprimento dos acordos globais. Tá certo. E quais são as expectativas desses acordos climáticos? Nós estamos com a expectativa de poder criar o cálculo de comunidades locais, que é um espaço muito importante para nós, enquanto povos da floresta, que é um espaço de reconhecimento da importância das comunidades.
para a manutenção do equilíbrio climático, também com a expectativa de que seja criado e formalizado o TFFF, que é o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, que venha de fato chegar a esse incentivo financeiro às comunidades que estão aí fazendo a conservação das florestas diversas na Amazônia e outros cerrados do Brasil e do mundo. Então, estamos com a expectativa também de poder ter, nesse cenário de negociação climática de COP30, o debate do financiamento climático direto às comunidades. Essa, sem dúvida, é a necessidade de poder trazer para esse debate não apenas as pessoas, mas o financiamento climático como uma estratégia fundamental nessa mudança que a gente tanto necessita do paradigma de investimento para a floresta. Viva com pessoas! Perfeito, Letícia. Vale lembrar também que o chefe da COP30 ele mencionou que trará assuntos difíceis para a negociação. Na sua visão, quais são esses temas difíceis que precisam ser abordados? Dos temas difíceis que precisam ser abordados e necessários que sejam abordados é a transformação do uso de combustíveis fósseis. Nós estamos aqui sediando a COP30 em um cenário que também se discute exploração de petróleo. Com certeza essa é uma temática difícil e que se vão chegar num consenso que atenda às reais necessidades das comunidades nessa luta contra a exploração de combustíveis fósseis e da necessidade do mundo de fazer essa transição justa e energética do modelo de uso dos combustíveis. Em relação à transição energética e à descarbonização da economia, elas exigem tecnologias de baixo carbono. Como garantir que essa transição seja realmente justa e não prejudique os trabalhadores de setores tradicionais, como os combustíveis fósseis? É desafio muito grande poder trazer esse debate, porque quando se fala em transição justa, é necessário considerar a perspectiva dos povos da floresta e é necessário também considerar a necessidade que o mundo tem da geração de energia. Então, aqui temos a necessidade de investimento para essa transformação. O uso da tecnologia é fundamental, porque hoje nós podemos ter diversas iniciativas, diversas tecnologias que podem colaborar nesse processo de mudança, que é um processo de mudança necessária nesse modelo de paradigma mesmo da utilização dos fósseis. Então, aqui a gente está com a necessidade de fazer essa aliança, além das vozes dos povos da floresta, dos povos indígenas, também das universidades que nos apoiam no suporte de construção de conhecimento e tecnologia para que a gente avance nesse cenário. Tá certo. Ainda falando dos impactos da COP30, além dos benefícios econômicos temporários, como o turismo, por exemplo, qual será o legado a longo prazo da COP30 para a cidade de Belém e também para o estado do Pará? Muito importante falar do legado da COP, porque a COP30 ela está mobilizando um número muito grande de pessoas para participar. Eu já estive em outras COPs, em outros momentos, em que a participação social era muito restrita. E aqui, em específico, o legado será essa participação, esse engajamento da população para que entenda de fato como acontecem as negociações climáticas, como acontecem as conferências do clima e qual a importância dessa discussão. Então, antes mesmo de iniciar a COP30, muito se falava COP30, mas as pessoas não entendiam o que de fato representava a COP30. E esse é um legado muito efetivo, porque isso pressiona para que os nossos governos eles avancem dentro de agendas que são fundamentais. Entre uma delas é o processo de regularização fundiária de território de povos e comunidades tradicionais, decreto de criação de unidades de conservação, de territórios indígenas e quilombolas, que é o que nós esperamos nesse cenário, poder garantir o direito à floresta viva com a presença das nossas comunidades. Tá certo, Letícia. Muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra enorme conversar com você sobre essa cúpula climática que vai ser tão importante para o nosso país. Ótimo fim de semana. Obrigada. E seguindo com o nosso giro aqui de notícias, o presidente Lula vai viajar hoje para a Colômbia, onde participará da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos da União Europeia. O evento, marcado para acontecer amanhã, terá como principal pauta as recentes atuações dos Estados Unidos na região do Caribe e também na costa da Venezuela. Na Colômbia, participar da 4ª cúpula da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos. O evento reunirá 33 países da América Latina e do Caribe, além de 27 nações da União Europeia. Um dos principais temas do encontro será o aumento da presença militar dos Estados Unidos no Caribe em meio à crescente tensão com a Venezuela. De acordo com Lula, a cúpula só faz sentido agora se abordar diretamente essa questão.
Nos últimos meses, o governo americano intensificou suas operações na região, enviando o maior porta-aviões do mundo e realizando ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas que deixaram cerca de 70 mortos. O Pentágono divulgou poucas informações sobre as ações e não identificou as vítimas. O ditador venezuelano Nicolás Maduro denuncia as movimentações como tentativa de promover uma mudança de regime no país. Em resposta, os Estados Unidos acusam o líder chavista de comandar um cartel de drogas, o que ele nega. Além da questão da Venezuela, a cúpula da CELAC também deve tratar da retomada das negociações do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou estar muito confiante de que o acordo será assinado ainda neste ano. E olha só, vai começar o Enem. Serão 2 finais de semana de concentração total para quase 5 milhões de estudantes de quase todo o país inscritos na prova que serve de avaliação do que foi aprendido até aqui, também como porta de entrada do ensino superior. Para começar, serão 90 questões, além da redação. Às vésperas da primeira etapa do Enem, que acontece no próximo domingo, dia 9 de novembro, milhares de estudantes afinam o conhecimento em cursinhos preparatórios. Mas mesmo quem está se preparando há bastante tempo não consegue fugir dela, a conhecida ansiedade que antecede o teste. A ansiedade tá 1000, não tô conseguindo nem dormir direito, só penso qual é o tema da redação. Assim como o Kimberly, esse sentimento ansioso deve ter encontrado muitos outros estudantes, afinal, o exame do Enem deste ano tem quase 5 milhões de inscritos confirmados. Separado em 2 etapas, esse primeiro dia de prova contará com 90 questões objetivas, além da redação. No clima da reta final para o Enem 2025, os estudantes estão vivendo a expectativa dos últimos ajustes. Revisar, fazer simulados e tentar controlar a ansiedade. Mas nessa reta final, o que importa é saber o conteúdo, mas também administrar o tempo da prova. O que a gente recomenda para os estudantes, dado que é uma prova extensa e cansativa, é que ele busque na prova primeiro resolver as questões fáceis. As questões fáceis geralmente são as questões que têm imagens, ilustrações, são questões mais curtas. E na primeira leitura, procurar as questões fáceis. Obviamente vai ter sempre uma dessas questões que vai ser mais difícil. Se achar difícil, não faz no primeiro momento, só faz as mais difíceis numa segunda leitura. E em um teste tão extenso como esse, chegar com uma estratégia pronta para otimizar o tempo pode ser o grande segredo. Como a redação eu tenho mais facilidade, eu pretendo começar com ela, porque já dá uma certa segurança para continuar a prova e mais segurança para fazer as questões e tudo. E é isso, para agilizar também o tempo. Muita gente já vem se preparando para o Enem há meses, mas claro, sempre tem aquela pessoa que deixa tudo para a última hora. Faltando tão pouco tempo para o teste, será que ainda dá para revisar alguma coisa? Olha, dá. Dá, mas sabe-se que pode ser que o seu rendimento não vai ser tão bom assim. Então eu espero que, se você conseguir dar uma olhada nas provas anteriores, nas resoluções das provas anteriores em canais do YouTube, eu acho que você consegue garimpar alguns pontinhos. E para trazer algumas dicas importantes para essa prova, que é muito importante para os estudantes, nós vamos agora conversar com o professor Giba e também com um psicólogo, Marlos, que vai falar sobre a parte psicológica de cada aluno e como devem preparar a mente. Boa tarde, professor e doutor, sejam todos muito bem-vindos. Uma honra estar com vocês. Tá certo, a honra é toda nossa. Vamos começar com o professor Giba. Professor, com certeza todos os alunos eles já estudaram e se prepararam muito até aqui. Afinal, a prova já começa amanhã. Porém, é sempre bom dar aquela revisada final. Quais são os conteúdos, na sua opinião, que os alunos devem priorizar nessa revisão final? Fernando, nenhum conteúdo. Isso é uma coisa bastante importante. Você falou logo no início da palavra estratégia. A prova do Enem, aproveitando a oportunidade de dividir com um especialista na área, o peso da montagem da estratégia no que se refere ao controle emocional e o conteúdo, aquilo que se cobra, o peso é igual, né? É muito comum estudantes que estudaram, fizeram o planejamento do ano inteiro por conta da ansiedade e das questões emocionais, a pessoa acaba indo mal na prova, né? A preparação técnica, digamos assim, terminou hoje.
Agora, a preparação emocional, ela continua até o portão de entrada para a prova. Tudo que pode gerar ansiedade antes da prova deve ser feito uma estratégia. Você sabe, Fernando, que até aproveitando os efeitos climáticos, até olhar como vai ser o clima amanhã, se planejar e saber a distância até o local de prova. Com tranquilidade, separar os materiais e os documentos para levar para a prova. Tudo isso que deve ser feito hoje, e portanto não é revisão de conteúdo, tem que ser feito de uma forma onde o estudante ele possa fazer essa preparação emocional. Né? Separar o que vai levar de alimentação. Levar água. Não levar sucos muito adocicados. Tomar cuidado com esse autoconhecimento do que comer. Tem gente que com chocolate tem dor de cabeça, por exemplo. Então, levar sempre algo que possa ser até um elemento tranquilizador na própria prova. Eu vou fazer a prova amanhã. Eu tenho o costume, por exemplo, de me alimentar, fazer uma alimentação reforçada antes, né? Porque a própria fome durante a prova, ela pode ser um elemento de ansiedade adicional. Então, o que levar para comer é algo, porque o tempo é muito longo, é uma barrinha de cereal, algo muito rápido, mas é muito importante não ter fome durante a prova. Então, se alimentar, se for possível, de forma mais reforçada antes de ir ao local de prova. E para terminar, que também é um motivo de ansiedade, às vezes até vocês colocam na televisão, né? As pessoas que chegam atrasadas, não faça isso. Se programe para chegar 1 hora antes da abertura dos portões. 1 hora antes da abertura. Então eu queria, até para passar para o nosso colega, eu queria fechar esse bloco com aquilo que não é nem a prova ainda. Olha que interessante, são as estratégias de hoje, do dia anterior. E são estratégias que já começam a preparar a parte emocional para essa prova que virá amanhã. Tá certo, professor. E para muitos a redação é sempre o grande mistério do Enem. Você aconselha fazer a redação primeiro ou por último? Eu aconselho ler a página de redação logo de chegada, assim que começar a prova. Por quê? Porque o texto, a proposta tem que ser amadurecida. É uma página e deve ser lida inteira mesmo, Fernando, porque tudo que está naquela página é uma orientação e também é uma motivação para o estudante. Por isso que os textos que aparecem são chamados de textos motivadores. A redação do Enem sempre começa com a palavra desafio ou desafios. E, geralmente, na história do Enem, termina com no Brasil. Né? Então, a redação ela vai ser de uma forma onde o estudante terá condições de apresentar uma tese, uma ideia sobre aqueles desafios, argumentar sobre a sua tese e, ao final, fazer uma proposta de intervenção social. Então, nessa primeira leitura, fazer um rascunho, pensar calmamente sobre aquilo que ele quer defender, né? Quais elementos, isso é importante, né? Não adianta escolher uma tese para defender, sendo que na argumentação você não tem elementos para defender essa tese. A tese tem que ser de uma forma onde a pessoa consiga ter repertórios e analisar de forma argumentativa sobre aquilo que ele está defendendo. E nunca esquecer, nunca, que ao final, na conclusão, ele deve apresentar ações. Como resolver aquele problema. Então, Fernando, os estudantes têm 2 riscos no caso do Enem, nessa tua primeira pergunta. Aquele estudante se identifica muito com o tema, e aí ele de forma, digamos, não planejada começa a escrever. E aquele que eu acho o tema muito difícil. Por isso que a primeira leitura é uma leitura de amadurecimento para os 2 casos. Para aqueles que acham que é muito fácil e para aqueles que acham que é muito difícil. Faz um rascunho muito rápido, cuidado com o tempo, coloca aquilo que você tem condições de defender
já coloca rapidinho o que seria as propostas de ação e deixa ali guardado. Às vezes a gente não percebe, mas sim, o cérebro consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uma é amadurecer o texto, vai para a prova das áreas. E aí, quando se sentir confortável, escrever a redação. Nunca gastar mais de 1 hora, no máximo 1h30 com redação. Fernando, tem uma coisa importante a dizer para os estudantes. A prova ela é composta das duas provas, né, da prova de áreas e da prova de redação, e ainda tem que preencher o gabarito. Sugestão: 1h15, no máximo 1h30 para a redação, meia hora só para preencher o gabarito com qualidade e o resto para a prova das áreas. Nunca sair antes no tempo mínimo, porque não dá tempo. Fique até o final. Fique até o final para cumprir essas 3 etapas do planejamento. Perfeito, professor Giba. Muito obrigado pela sua participação. Vamos agora falar da parte psicológica com o Dr. Marlos. Dr. Marlos, você me ouve? Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Estou te escutando. Perfeito, doutor. Doutor Marlos, a gente sabe que para realizar qualquer tipo de prova dá aquele nervoso e aquele frio na barriga e até mesmo medo de errar. Muitos ficam até ansiosos durante a prova e é totalmente normal. Quais dicas você dá para esses estudantes chegarem mais tranquilos para realizar o Enem e terem um melhor desempenho? Certo. Os estudantes precisam lembrar que eles já vêm num processo de preparação ao longo do tempo, da sua vida acadêmica, né? Então, os alunos já vêm estudando, já vêm se preparando e o Enem é só mais uma etapa nesse processo da construção da sua carreira, né? Da sua vida. E o nervosismo aparece justamente porque o aluno associa isso à sua construção de vida, né? A sua construção, principalmente da sua área profissional. Então, para que o aluno possa lembrar aí que isso é um processo, que isso não é o fim, né, nesse momento, e que isso é só uma etapa nesse primeiro processo. Perfeito. E a ansiedade, ela pode realmente apagar a memória do candidato durante o exame, mesmo ele tendo estudado bastante? Apagar não, Fernando, mas eu diria que a ansiedade atrapalha na memória, atrapalha na concentração, atrapalha nesses processos. Então, a preparação para que o aluno tenha menos ansiedade, né? A ansiedade faz parte, né? Mas para que ele possa realizar uma prova adequadamente, começa antes, né? Então, acho que um dos processos seria ele fazer um simulado antes, com o tempo da prova, em casa, num ambiente mais tranquilo, num ambiente mais apropriado, imitando o tempo da prova, né? Porque o cérebro vai acostumando nesse sentido. Outra questão que começam antes são os cuidados básicos. Uma noite de sono bem dormida vai ajudar ali o aluno a ter a memória necessária, diminuir sua ansiedade, porque uma noite mal dormida, né, o aluno não consegue se concentrar, fica irritado, então isso acaba atrapalhando aí o aluno no processo, no dia da prova. Né? Então, outros cuidados que são importantes é a alimentação. Na hora da prova, a gente fala para os alunos levar os lanchinhos silenciosos, né? Então, um potinho com frutas, uma barrinha de cereal que não faça barulho na hora de abrir. Isso tudo ajuda o aluno a se concentrar aí na hora da prova. Então, os cuidados começam, inclusive, antes do dia da prova, né? Perfeito, doutor. E vamos então desejar uma boa sorte a todos esses mais de 5 milhões de alunos que vão prestar o Enem neste fim de semana. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Obrigado. Até mais. Bom, e agora é hora de falar de esportes aqui no Plantão de Sábado. E quem vai trazer as informações de hoje é a Maíra Anjos. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso Plantão de Sábado. E a gente começa falando sobre o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1, que começou, já está rolando nesse fim de semana, e alguns recordes podem ser batidos, não é mesmo? Pois é, Fernando. Lewis Hamilton está querendo pegar o recorde de ninguém mais, ninguém menos do que do Ayrton Senna. Uma boa tarde a você e a todos que nos assistem. Caso o britânico conquiste a primeira posição no grid na classificação deste sábado, Hamilton irá superar o recorde de Senna. O GP de São Paulo de 2025 pode ser muito especial para Lewis Hamilton.
o heptacampeão mundial tem a chance de quebrar um dos recordes de Ayrton Senna em Interlagos, o número de pole positions. O britânico soma 3 poles, sendo eles conquistados em 2012, 2016 e 2018, mesmo número que o ídolo brasileiro, que conquistou o feito em 1990, 1991 e 1994. Caso conquiste a primeira posição no grid na classificação deste sábado, Hamilton irá superar o recorde de Senna. Interlagos sempre foi especial para o britânico, fã assumido de Senna e do público brasileiro. 4 anos atrás, Hamilton protagonizou uma das maiores atuações da carreira em São Paulo, vencendo após uma corrida de recuperação histórica. O britânico largou em último e terminou a corrida mais curta do fim de semana na 5ª colocação. Partiu da 10ª colocação na corrida principal, fez uma atuação de gala e foi campeão do Grande Prêmio de São Paulo. Mas neste domingo a disputa deve ser mais acirrada para Hamilton, com Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri e George Russell brigando pelo título mundial. A tarefa não será fácil para o britânico, que terminou a qualificação da corrida sprint em 11º lugar. Ainda assim, Hamilton costuma render bem em Interlagos, especialmente em condições de pista mista, cenário que historicamente já foi palco de viradas e feitos memoráveis. Especial tanto para o Hamilton quanto para os outros pilotos que estão ali disputando na parte de cima. E agora vamos mudar de esportes, afinal, como sempre no fim de semana a gente tem jogos pelo Brasileirão. Conta pra gente quais são os confrontos, Maíra. Bom, vamos ver agora os jogos da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, às 16 horas, o Sport recebe o Atlético Mineiro na Ilha do Retiro, em Recife. Mais tarde, às 18 horas, o Vasco encara o Juventude, em São Januário, no Rio de Janeiro. Às 18h30, o Internacional encara o Bahia, no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. E fechando os jogos de sábado, às 21 horas, o São Paulo encara o RB Bragantino, na Vila Belmiro, em Santos. No domingo, às 16 horas, o Corinthians recebe o Ceará, na Neoquímica Arena, em São Paulo. No mesmo horário, o Cruzeiro encara o Fluminense no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. E ainda às 16 horas, o Vitória duela com o Botafogo no estádio do Barradão, em Salvador. Mais tarde, às 18h30, o Flamengo recebe o Santos no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E para fechar a rodada, 2 jogos às 20h30. O Mirassol encara o Palmeiras no estádio Campos Maia, no interior paulista, e o Fortaleza recebe o Grêmio na Arena Castelão, encerrando os jogos do fim de semana. Bom, Fernando, por hoje é só. Um ótimo fim de semana para você e a todos que estão nos assistindo, e até mais. Tá certo, Maíra. Teremos grandes jogos aí, principalmente para aquelas 3 equipes no topo da tabela que brigam por posições e também pelo título. Obrigado pela participação, um ótimo fim de semana. Bom, e esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado na nossa programação. Ótimo fim de semana a todos e até mais.